Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E olha só, nós começamos uma parceria muito top com o pessoal lá da Top Ink. Essa parceria vai funcionar de que forma? Nós vamos entrar com todo o conhecimento necessário para você iniciar nessa sua nova linha de trabalho, nessa novo hobby, nessa nova possibilidade de vida para vocês. E a Top Ink vai nos fornecer todo o material técnico necessário para a gente poder passar essas informações para vocês. E agora, qual vai ser o objetivo de hoje? Hoje nós vamos fazer um unboxing de uma Ender 5 Plus e vamos fazer a montagem dela para vocês verem como que é totalmente simples e fácil de fazer a montagem inicial e também a regulagem inicial. Vamos lá? Bom, aqui vocês podem perceber que a caixa ela já é bem maior do que as caixas que vêm de outras formas, porque a Ender 5 Plus ela já está vindo pré-montada, muito mais fácil do que as outras que estão vindo aí 100% desmontada. Muito bem, então. Nós temos aqui a caixona da Ender 5 Plus e vamos ver como que é que está disposto as peças aqui dentro. Olha só, aqui, você não está de ponta cabeça isso aqui. Nós abrimos do lado errado. Agora sim. Olha só. Temos uma tampa, muito bem acomodadas as peças, por sinal. Nós temos aqui já pré-montado a nossa mesa. Então a mesa já vem praticamente montada. Olha só que bacana. Ela já veio, ó, com os trilhos já montado, o guia. Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui, ó. Aqui nós temos o guia, um guidebook com todas os itens e como nós vamos fazer para fazer a montagem. Muito legal. Aqui explica passo a passo tudo o que você precisa saber para você poder fazer a montagem da sua máquina. Nós vamos seguir esse passo a passo para vocês não se perderem no caso de vocês fazerem uma compra de um equipamento desse tipo. Aqui nós temos o termo de garantia para a gente poder recorrer caso necessite de garantia da nossa máquina. Show de bola! Agora vamos partir para montar todo esse equipamento aqui e ver todas as partes que vem na nossa máquina. Dentro dela, pessoal, vem aqui, ó, um pouquinho de filamento também, coisa de 200 gramas de filamento para a gente poder fazer os testes. 200 gramas, dependendo da situação, já dá para fazer umas pecinhas bem bacanas. Encaixadinho aqui vem o suporte desse filamento. Esse daqui é o suportinho, junto com uma outra parte aqui que está muito bem acomodado aqui todos os componentes. Do ladinho aqui, nós temos uma caixinha, aonde tem aqui vários componentes. Olha só, nós temos as chaves necessárias para poder fazer essa montagem, isso é muito importante. A gente tem que utilizar sempre o equipamento certo para fazer a coisa certa, senão você acaba danificando o seu equipamento utilizando as ferramentas erradas. Então, muito legal que ele já manda aqui todas as ferramentas para você poder fazer a montagem. Então, se você não tem ferramenta na tua casa, fique tranquilo que você vai ter as ferramentas necessárias. Todos os parafusos vêm também, já vem todos os parafusinhos, belezinha para a gente poder fazer a montagem, inclusive os conectores para poder montar também na nossa extrusora. Veio aqui também cabo USB, que é para você fazer a conexão da tua máquina com o computador, caso você ache interessante. O nosso cabo de energia. Nós temos aqui os clips, que é para poder fazer a montagem correta dos cabos na máquina, para não deixar nenhum cabo solto. E esse negócio de deixar cabo solto é um perigo de haver aí algum enrosco ou alguma coisa do tipo e acabar danificando o seu equipamento, a sua peça e por aí segue. Nós temos aqui uma espátula, que é muito importante para fazer a remoção da peça da nossa mesa. E já veio também um pendrive. Olha que bacana, já é um pendrivezinho USB para SSD, que é justamente para você que não tem às vezes um
conector SD direto no computador, você pode utilizar aí um conector para poder fazer a transferência do arquivo do seu computador para a sua máquina. Então, pessoal, aqui já vem todos os componentes necessários para você já começar a fazer as suas impressões. Tem todas as ferramentas, toda a parte de SD, toda a parte de componentes necessários, já tem tudo dentro da caixa da máquina quando você faz a compra. Vindo aí, por exemplo, da Creality, já tem tudo muito bem organizado para você. Olha só, pessoal, o quadro já vem montado, por isso que a caixa é grande. Então, aqui nós já temos o quadro do X e do Y já montado, já com a extrusora, já com o hot end na posição adequada, montado. As roldanas dá para fazer um ajuste, as roldanas não estão 100% ajustadas não, mas a gente vai, não mesmo, nós vamos precisar fazer os ajustes na roldana para vocês poderem ter aí a visão completa de como funciona essa montagem. Muito bem, já vem o chicote pronto, show de bola. Essa aqui é a parte superior. Olha só, pessoal, essa parte aqui, ó, já é a parte do Z, onde nós temos a nossa barra roscada trapezoidal. Nós temos aqui o nosso conector entre o motor, o nosso fuso trapezoidal, e esse daqui chamado de acoplamento rígido. Nesse caso aqui, ele precisa ter o alinhamento perfeito entre eles para ter um ótimo funcionamento. No caso aqui, nós temos duas guias que aparentemente não são mais de 8 milímetros, aparentemente são de 10 milímetros, vamos verificar? Olha só, pessoal, nesse caso aqui da Ender 5 Plus, ela não possui as barras de 8 milímetros. Nesse caso, elas já possuem barras de 10 milímetros que dá uma estabilidade bem melhor para o seu equipamento. Muito bacana. No caso, são duas peças desse tipo. Nós trabalhamos aí com o Z com 2 motores, um de cada lado, para poder fazer a suspensão ou a descida da nossa mesa. E olha só que bacana, a parte de baixo, veja só, ela já vem todinha montada, que é justamente a parte da eletrônica, vem todinha montada, tem os espaços aqui dos coolers. Show de bola! Nós temos aqui botão de liga e desliga na lateral, onde nós vamos colocar aqui a conexão de energia. Muito show! Muito, muito show! Todos os conectores, pessoal, eles são devidamente indicados, por isso que é fácil de fazer a montagem. Então aqui a gente usa uma técnica chamada Poka-yoke, que é justamente a prova de erro humano, aonde você não consegue fazer o encaixe de forma incorreta. Então nós já temos aqui várias etiquetas dizendo o que é que vai montar no que, e aí os plugs são diferentes, de forma que você não consegue muitas vezes montar de forma errada, facilitando bastante aí o fato da montagem desses equipamentos. Nós temos também 4 barras aqui, perfil de 20 por 40, que dá uma estabilidade muito boa para a sua máquina também, pelo fato dela ser mais larga e consequentemente mais robusta, vai dar mais robustez para o seu equipamento. E aqui chega ao fim do que nós temos na nossa caixa. Então, olha só, aqui deu para perceber que vem tudo muito bem embalado e organizado, todas as peças necessárias para a gente poder fazer a montagem, e esses equipamentos agora eles estão vindo pré-montado, e isso facilita por demais a montagem que nós vamos fazer agora. Muito bem, pessoal, porque nem sempre você pode confiar 100% nessa montagem. E por que eu digo isso para vocês? Olha só, se a gente for avaliar, isso aqui é uma superfície extremamente plana, porque nós estamos em cima de uma pedra de mármore, que ela é fabricada para ser 100% plana. E olha só, aqui nós não temos uma base realmente montada de forma plana, e isso ele gera um empenamento. Se você sair montando do jeito que está, você às vezes olha e fala assim, não, deve ser a minha mesa que está torta, e às vezes não é. Esse caso aqui, ó, esse balanço, eu preciso remover esse balanço antes de iniciar. Nesse caso aqui, ele não possui, olha só, regulagem nos pezinhos. Então os pés são fixos e são exatamente de uma determinada medida. Então aqui foi pré-montagem incorreta. Nesse caso, a gente precisa ajustar esse alinhamento e esse esquadro
da parte de baixo dela. É a primeira coisa que a gente vai acabar fazendo. E para isso, nós vamos pegar as ferramentas que já vieram e nós vamos ajustar isso. Se você sair montando direto, vai dar problema, porque depois você vai ter ali um monte de peças já encaixadas, já mantendo aí uma certa rigidez e muitas vezes essa rigidez vai te atrapalhar no alinhamento. Então, primeira coisa, vamos alinhar a base dela. Olha só que bacana, inclusive eles já mandam também pra gente um alicatinho que é para fazer a parte de corte dos seus suportes. Isso aqui ajuda por demais, é muito legal ter esse alicatinho no seu escritório aí para você poder fazer a manutenção não, né? Fazer a remoção de suporte da sua peça. Outra coisa muito bacana que veio também, olha só, é uma agulhinha para você poder fazer a limpeza do seu bico, que já veio junto também do kit. Isso é muito legal. Na parte das ferramentas, vieram ferramentas de 4 milímetros, 3, 2,5, 2 e 1,5. Além das chaves, que são chaves de 10 milímetros, 8 milímetros e 6 milímetros. Então, todas essas chaves acabaram vindo. Fora que veio também uma chavinha de fenda para a gente estar utilizando em algum momento. Na parte do ajuste do nosso alinhamento, nós vamos usar a chavinha de 3 milímetros. Eu vou soltar um pouquinho, não vou desmontar não, é só soltar. Eu vou soltar aqui, ó, essas cantoneiras que nós temos aqui para poder aliviar. Além de soltar as 4 cantoneiras, eu utilizando a chave de 4 milímetros, eu vou soltar também os parafusos que seguram a estrutura na nossa caixa principal aqui da eletrônica, justamente para poder favorecer aí essa acomodação. Agora sim, quando a gente solta todos os parafusos, pessoal, você percebe que ele já se acomoda numa superfície plana. Se acomodou na superfície plana, percebeu que não existe nenhum tipo de interferência, o que seria interessante aqui vocês fazerem? Olha só, aqui ó, na parte superior, nós podemos aqui trazer ele um pouquinho mais para cima, justamente para manter o alinhamento entre as nossas barras aqui, ó. Essas barras vocês vão perceber que ela tem 4 apoios, que são os pezinhos. Só que essa parte de baixo, aqui a parte de trás, que está presa na nossa parte eletrônica, ela tende a descer. E esse tender a descer pode nos gerar um problema futuro na hora de a gente for fazer a nossa montagem das colunas. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apoiando a parte de baixo do dedo mesmo, eu vou levantar fazendo o ajuste aqui, ó, da parte superior, fazendo com que essas duas faces elas fiquem alinhadas. Então olha só. A mesma coisa nós vamos fazer nos outros 4 cantos. Nesses 3 cantos aqui, ó, nós vamos precisar fazer esse mesmo ajuste mantendo ela apoiada em cima da mesa. Vamos lá. Muito bem. Olha agora como é que ficou. O quadro ficou extremamente bem apoiado, mantendo aí essa planeza. Agora eu pego a chavinha de 5 milímetros, venho aqui nos parafusos Allen que nós temos aqui, que segura a parte da eletrônica com a estrutura, e venho e reaperto os parafusos. Muito bem, parte de baixo está pronta. Vamos agora para a próxima etapa. Bom, pessoal, nessa etapa agora nós vamos precisar de 8 parafusos com a arruela M5 por 25 Allen, que já vem na própria caixinha, já tem todos os parafusos. E agora vocês vão ter que fazer o seguinte. Por que eu falei para vocês desse alinhamento entre as estruturas? Justamente porque no nosso manual ele tem a posição correta de montagem dessas barras aqui, ó. Vamos ver qual é a posição adequada de montagem. Olha só, essas barras aqui, se você for olhar o desenho técnico dela, ela deve ficar desta forma aqui. Você vai perceber que a metade da sua barra vai pegar em uma barra aqui, na vertical, por exemplo,
e a outra metade vai pegar nessa que está a 90 graus. Por isso que é extremamente importante as duas barras estarem alinhadas. Aqui vocês têm que ficar ligados, porque nós temos três locais, vamos dizer assim, para você aparafusar. Um deles já está sendo usado pelo pezinho, fazendo com que você instale esta peça aqui nesta posição e venha justamente com os parafusos por baixo. Olha só, nós vamos pegar aqui, ó, por baixo, nós vamos colocar um parafuso aqui, já vamos colocar esta barra apoiada nele aqui para ela não cair. Olha só, nessa parte da montagem, o que é interessante vocês fazerem? Nós temos aqui um quadro, e esse quadro ele já tem 4 pezinhos, só que você vai ter que aparafusar por baixo. E nessa de aparafusar por baixo, vocês vão ver que existe aí algumas dificuldades. Pega esse quadro de vocês e já deixa ele no cantinho da mesa, favorecendo você entrar com a chave e pegar por baixo aqui, ó, e já vir fazendo o ajuste, ó. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que se você não ajustou muito bem o quadro, esse alinhamento entre as faces, agora ele vai puxar. Por quê? Nós vamos utilizar os parafusos justamente para fazer essa fixação. Um parafuso, um lado do parafuso vai pegar em uma barra, o outro lado vai pegar na outra barra, puxando assim e fazendo o alinhamento da estrutura. Nesse momento, dependendo da situação, você tem que soltar um pouquinho os parafusos que vocês já apertaram, que são os parafusos das cantoneiras. Então vamos ver aqui como é que vai ficar, justamente para não tensionar a estrutura. E aí você vem e aperta o parafuso de baixo, que é para você ter... Toma cuidado com esse aperto ele está pegando, esse parafuso que você está colocando aqui, ele está pegando numa peça de alumínio. Se você apertar por demais, você pode vir a espanar, não o parafuso, espanar a peça de alumínio. Aí você vai ter problema. Eu gosto de utilizar novamente a chavinha nesse sentido, porque aqui, ó, você não tem tanta força para apertar com tanta força. Porque às vezes a gente tem um pouco de mão de alicate, e aí acaba que você espana esta barra aqui, e aí você vai ter um grande problema aí para conseguir fazer a sua montagem. Bom, feito isso, eu volto aqui novamente e dou um pequeno aperto. Esses daqui eu já posso abusar um pouquinho mais da tensão no parafuso. Por quê? Porque ele não está parafusando direto na peça de alumínio. Ele tem uma porquinha chamada porquinha martelo, uma porca martelo, que encaixa dentro da estrutura, e se vier a espanar alguém, espana ou o parafuso ou essa porquinha. E essa porca você consegue comprar com mais facilidade. E agora nós vamos montar de todos os lados, ó. Vou colocar a estrutura um pouquinho aqui para fora, mantendo o pezinho, os 4 pezinhos sempre apoiados, e vamos colocar aqui a próxima estrutura. Muito bem, pessoal, com essas 4 torres já montadas, agora nós vamos para a próxima etapa. Muito bem, pessoal, agora nós vamos montar a parte superior. Essa parte superior, eu estou olhando para frente da máquina, então aqui, ó, eu estou de olho na frente da máquina, e essa parte superior aqui, ela tem a posição correta de você montar. Primeira coisa, esse motor aqui, que é o motor do eixo Y, ele tem que ficar voltado para a parte de trás da sua máquina, fazendo com que você, ó, consiga encaixar perfeitamente, olha só, as partes aqui, ó, encaixou perfeitamente, show de bola. Aqui atrás, então, eu vou ter o motor do eixo Y. Aqui do lado direito, olhando de frente para a máquina, eu tenho o meu sensor do eixo Y. Depois aqui eu tenho, do lado direito ainda, o sensor do eixo X, que é o 0 do eixo X deste lado aqui. E dessa forma aqui a gente tem o apoio dela perfeito. Aqui nós vamos ter o mesmo problema que nós tivemos na parte de baixo. Pode acontecer dessa parte superior não estar no esquadro. E aí o que a gente pode fazer? A gente mais uma vez solta os parafusos das cantoneiras, mas não solta muito, apenas tira a pressão dele para ele poder apoiar nesses 4 pilares que estão aqui, ó. Porque esses 4 pilares já estão alinhados com a parte da base.
Se a gente apenas apoiar certinho ele em cima, ele já vai estar também nivelado, pelo menos na horizontal. E depois, para manter o esquadro de 90 graus, a gente vai utilizar a parte das cantoneiras. Então, nesse primeiro momento, apoiou, verifica bem a posição. Eu estou olhando de frente para a máquina. Esses dois componentes que nós temos aqui são os tensionadores, que é para a gente poder esticar as nossas correias. E lá atrás nós temos o motor do eixo Y. Beleza até aí? Então vamos lá. Nessa parte da montagem nós vamos usar 8 parafusos M5 por 25 e fazer a montagem nele nos devidos lugares. Aonde vão ser? Vão ser 2 parafusos em cada coluna. Um na parte superior e um na parte lateral. Aqui vocês têm que tomar o seguinte cuidado. Se o parafuso ele não estiver entrando na parte lateral com facilidade, pode ser que você tenha montado a sua coluna invertida. É só você desmontar a parte de baixo, inverter a coluna, que você não vai ter problema nenhum. Beleza? Olha só, aqui ele tem que entrar com facilidade. Caso ele não esteja entrando, o problema foi que você montou errado. E em cima também, ó, ele tem que entrar ambos com facilidade. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos então vamos juntar a parte de cima com essa coluna. Para isso, nós vamos pegar e vamos soltar um pouquinho a parte aqui das cantoneiras. Aqui você tenta manter o máximo de alinhamento da estrutura possível. Então deixa tudo bem faceando, tudo bem direitinho, já que os parafusos eles não estão muito apertados, é possível a gente vir e deixar todo mundo faceando legalzinho. Faça isso porque vocês vão perceber que facilita bastante e você vai ter uma certeza bem maior de que o seu equipamento ele está no esquadro e bem montado. Então, olha lá, aqui nós já montamos, ó, vamos manter o alinhamento aqui, belezinha. Show de bola. Já foi. Agora a gente vem para os parafusos daqui de trás, ó. Show de bola. Feito isso, nós vamos vir acertando agora o aperto. Não muito apertado, mas a gente já vai vir ajustando os parafusos da cantoneira. Pois no final da montagem, aí a gente vem e dá um torque final em todos os parafusos. Muito bem, montado aqui então, 100%, nós vamos ter aqui a parte do cabo vindo por cima, isso é muito importante, ele vai vir por cima. Nós temos aqui o motor da nossa extrusora na parte de baixo. Aqui nós temos também o nosso sensor de falta de filamento, muito bacana também, já está apoiado aí legalzinho. Bem, agora essa etapa nós vamos começar a colocar as guias que vai ser para montar a nossa mesa. Só que para isso você vai ter que colocar ela por baixo da sua máquina. Então veja só, eu vou levantar a máquina aqui e eu vou colocar, olha só, entrando ela por baixo. Aqui é que entra a questão. Se você tentar fazer de outra forma, provavelmente você vai ter mais dificuldade. Então, olha lá. Levantamos ela, colocamos ela por baixo, agora nós vamos travar com 4 parafusos M5 por 30, que ele está separadinho num outro saquinho. Então vamos só pré-colocar os 4 parafusos, só para a gente ter o posicionamento deles. Lembrando de alinhar muito bem a parte de baixo aqui da sua estrutura. Essa parte de baixo é interessante estar 100% alinhado, ó. Então vem ajustando o parafuso e verificando se esse alinhamento ele está perfeito entre as partes. Aí dá um leve torque só para você poder posicionar e ele ter aí uma pré-montagem dele no lugar certinho. Feito isso, vamos vir aqui na parte de baixo e também fazer essa pré-montagem. Cuidado com a fiação. Olha só, nessa parte aqui agora, nós vamos então apertar os parafusos de baixo, que são 2 parafusos que nós vamos ter aqui embaixo,
um deste lado e um outro deste outro lado aqui também. Eu já tenho os locais certinho para você colocar os parafusos. Muito bem. Eu não vou apertar muito aqui ainda, porque depois a gente faz o ajuste legal. Aqui é muito importante que a gente vai ter que verificar se esses alinhamentos estão corretos. A gente vai fazer isso num próximo momento. Vamos montar agora do outro lado também. Então, pessoal, olha só, agora nós viramos a nossa máquina. Essa aqui é a parte de baixo da máquina. E aí nós vamos pegar esta peça, que é a parte que vai apoiar a nossa mesa, e vamos colocar, olha só, por baixo. Vamos colocar ela por baixo. Por que isso? Porque aí a gente vai ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo. Olha só, parafusos eu vou colocar ele por aqui. Olha só, montamos aqui dos dois lados. E agora nós vamos colocar os dois parafusos na parte de cima também. Bom, aqui eu já virei a máquina novamente, o fundo dela está aqui. E eu vou colocar aqui na parte de cima, vou colocar aqui os outros dois parafusos que estão faltando. Muito bem, pessoal. Nessa hora, a gente já vai começar a perceber alguns ajustes necessários. As faces aqui, ó, estão perfeitamente alinhadas, porém, este lado aqui, ó, você passa o dedo, você percebe que tem alguma coisa que está um pouquinho fora do alinhamento. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou soltar um pouquinho só esse acoplamento ou esse mancal que nós temos aqui, ó. Vou soltar ele um pouquinho. E esse mancal que eu acabei de soltar, ele é o mancal que prende esta barra retificada na nossa estrutura. E aí, com qual objetivo que eu soltei esse carinha aqui? Eu soltei ele justamente com o objetivo de puxar a estrutura um pouquinho mais para cima, ó, só para eu poder alinhar ele aqui na parte de baixo, que estava faltando mais ou menos ali uns meio milímetro, muito pouco, mas estava faltando. Então, olha lá, eu agora aperto esse aqui ficou alinhado certinho, ó, belezinha, em todas as faces, estão perfeitamente alinhados. E aí eu volto e dou um torque novamente aqui de novo, ó. Então, essa percepção do que você precisa soltar para ele poder fazer esse ajuste é muito importante que vocês tenham, porque vocês vão ter que fazer depois a manutenção da sua máquina. Olha só, eu olhando ela aqui na parte de baixo novamente, do outro lado aqui, ó, eu também sinto que tem um pequeno degrau. Então, o que nós vamos fazer? Vou soltar também um pouquinho aqui este mancal, onde segura a nossa barra. Olha só, soltei um pouquinho só ele. Vou soltar um pouquinho o nosso parafuso e vou, ó, dar só um pequeno ajuste, ó, para ele alinhar a superfície. Muito bom. Fantástico. Aqui então nós alinhamos perfeitamente. Vamos dar uma verificada aqui em cima. Aqui em cima a gente também pode fazer esse ajuste, ó. Muito bem, pessoal. Perfeito. Alinhado certinho em todas as faces. Muito bem, pessoal. Feito então esse pré-ajuste, pré-aperto de todos os parafusos. Não posso nem dizer que é um pré-ajuste, né? Porque a gente já veio ajustando ele muito bem. Agora a gente vai vir com a parte do ajuste do nosso carro aqui, ó, do eixo Z. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, aqui, ó, eu venho descendo ele e eu preciso perceber se a resistência está aumentando ou não. Se eu perceber que na hora de eu vir puxando ele aqui, ó, para baixo, ele estiver começando a ficar mais difícil de descer, muito provavelmente o alinhamento aqui ele está prejudicado. Não é o caso, está vindo, ó, com uma facilidade muito grande, ó. Ele descendo, a gente vai vir descendo com ele até embaixo, ó. Veio descendo perfeitinho, ó.
sem nenhuma resistência até embaixo. Então esse é um movimento que é muito importante a gente fazer. Porque se caso essas barras aqui estiverem montadas de forma desalinhada, você vai perceber na própria mão que você vem girando aqui, ó, e você percebe que começa a ficar mais duro, e isso não é legal. Para fazer o ajuste, caso haja necessidade, você solta 2 parafusos, você vê aonde que está mais livre primeiro. Ah, ó, Daniel, a parte de cima é onde está mais livre. E a parte de baixo, por exemplo, ela está um pouco mais difícil. Não força. Solta os parafusos aqui do mancal da parte de baixo, solta os 4 parafusos, desce ela até na parte de baixo, você vai perceber que ela vai descer muito mais livre, e aí sim você aperta os parafusos novamente. Então, ó, no meu caso aqui, este lado, ó, está 100%. Show de bola. Vamos ver agora o outro lado. Olha só, o outro lado, nós temos aqui, ó, a parte superior, o carro está aqui em cima, o carro do eixo Z, e aí eu percebo que ele está livre, sem problema nenhum. Belezinha. Caso aconteça de vocês, na parte de baixo, está um pouco difícil de descer, o que você faz? Você já pega a sua chavinha, vem aqui embaixo, ó, nos 2 mancais que estão presos na estrutura, e já solta um pouquinho esse parafuso, ó. Solta um pouquinho esse, solta um pouquinho esse. Olha só, vou só soltar, só liberar ele, ó. Liberei ele aqui e liberei ele do outro lado. Você vai perceber que ele tem uma pequena folga agora, ó. Aí agora ele já soltou, pelo menos ali 1 milímetro de cada lado ele já acaba soltando. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Eu já vou soltar esses 2 aqui também, ó, do outro lado. Isso muitas vezes, pessoal, já foi testado na própria empresa. Mas, como é um processo de fabricação, sempre pode haver pequenos erros aí. Olha só. Soltei o parafuso desse lado, soltei o parafuso desse lado. E aí eu venho descendo. Conforme eu venho descendo, caso haja necessidade, ele mesmo já vai se autoajustar e vai ficar na posição mais adequada de funcionamento. Olha só, aqui ele está vindo, ó, com uma facilidade incrível. Ó. Por quê? Porque a gente tem a certeza que o alinhamento está perfeito. Dessa forma aqui, ó, chegando até embaixo, ó, chegamos com ele aqui até tocar no mínimo, olha só, até aqui seria o ponto, ó, que ele pega nos parafusos dessa parte aqui. Esse aqui seria o ponto máximo aí de descida. Aí eu venho aqui e novamente aperto os 4 parafusos. Prontinho. Eu já posso vir subindo, você vai perceber que ele está subindo muito suave também, sem problema nenhum. Então, pessoal, esse aqui seria um dos ajustes extremamente importantes que é necessário a gente acabar fazendo na nossa máquina. Muito bem, pessoal, agora nós vamos colocar aqui o nosso suporte do filamento. Como é que vai funcionar essa parte? Eu estou aqui na parte de trás da nossa máquina e aqui atrás, ó, nós temos o parafuso e a porca do tipo martelo. Como é que funciona essa porquinha? Nós vamos ter que soltar um pouquinho, solta ela um pouquinho, deixar ela um pouco frouxa. E aí nós vamos alinhar, dá uma encostadinha na lateral aqui, você já vai conseguir alinhar todas as porcas no sentido da vertical. E aí você coloca dentro do canal aqui da nossa estrutura. Dessa forma, o que vai acontecer? Quando a gente for tentar girar o nosso parafuso, a porquinha ela tem que dar um giro de 90 graus para poder travar. Para você conseguir fazer isso, muitas vezes o parafuso tem que estar um pouquinho mais solto. Então por aqui você já testa. Coloca ele aqui, solta mais um pouquinho e vem apertando novamente. Olha só, aqui ele já fica travado. Por quê? Na hora que você gira, a porquinha tem que girar junto
até ela encostar na estrutura e ficar travada. É super simples. Muito bem, ó, a estrutura já está totalmente presa. Muito bom. Então, na parte de trás da máquina, colocamos aqui do lado ao contrário dos sensores. Então, os sensores estão deste lado aqui na parte superior, nós colocamos do outro lado. Agora, nós vamos fazer a instalação da parte da nossa mesa. Olha só agora, nós estamos aqui olhando para a parte da frente da nossa máquina, então eu estou aqui de frente para a máquina. Nós vamos pegar a nossa mesa, vamos encaixar ela aqui, ó. Vem com ela aqui dentro. Olha só o problema, a gente não consegue girar e fazer o encaixe. Então nós vamos ter que vir com ela por cima. Então, ó, traz ela para cima e vem aqui, ó. Ótimo. Olha só, nós temos aqui a parte da frente da nossa máquina e nós temos os dois lados aqui da nossa estrutura do eixo em Z. Apoiei os parafusos dela aqui e agora nós vamos colocar os 8 parafusinhos M4 por 10 que nós já separamos. Vamos colocar aqui na parte superior. Vamos lá. Usando aqui então a chavinha de 2,5, nós vamos colocar os 4 parafusinhos M4 por 10 na nossa mesa, prendendo ela na estrutura do Z. Não esqueça de colocar a arruela, uma arruelinha de pressão junto. São 4 deste lado e 4 do outro lado. Tome só cuidado que, como essa estrutura já é uma estrutura mais rígida, a partir do momento que você começar a colocar esses parafusos, ela vai tender a levantar ou a abaixar, em função da falta de alinhamento no eixo Z. Então aqui você já vai ter que perceber se existe a necessidade de você levantar ou abaixar um dos eixos Z para manter o nivelamento da sua mesa. É um nivelamento mais grosseiro, mas aqui você já vai perceber que isso é necessário. Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer a parte elétrica da nossa máquina. Nós vamos fazer a conexão de todos os motores, sensores e por aí vai. Muito bem, se vocês quiserem dar uma olhada, na parte de tensão da máquina, aqui na lateral dela, do lado direito, ele pode ou não ter uma chavinha. Se ele tiver a chavinha, você muda ela para 110 ou 220, dependendo da tensão na sua residência. Se não tiver a chavinha, ela já é bivolt, então você pode colocar na tomada que ele mesmo vai se acertar. Bom, verificando aqui então, o que nós temos? Nós temos aqui a parte dos cabos, do hot end, das ventoinhas e tudo mais. Depois nós temos aqui na parte de trás a parte do sensor de falta de filamento, da extrusora e do motor Y. E na lateral aqui nós temos o do motor X, olhando que eu estou de frente para a máquina. Vamos ver como é que faz essa montagem? Vamos lá. Muito bem, pessoal, eu estou aqui então, ó, na parte da frente da nossa máquina. E o que acontece aqui? Eu vou puxar ele um pouquinho para cá só para vocês terem a visibilidade do que está acontecendo. Eu tenho aqui do lado direito, na minha direita, olhando de frente para a máquina, o motor X. Eu tenho, junto com o motor X aqui, ó, o sensor do X. Depois aqui atrás eu tenho o motor do Y. E aqui atrás, ainda no lado direito, eu também tenho o sensor do Y. Bom, vamos fazer primeiro a montagem desses componentes para a gente não se perder por demais, senão a gente acaba ficando meio perdido aí em o que vai aonde. Vocês vão encontrar um flat cable ele é um pouco mais largo, ele tem 6 pinos, só que apenas 4 são ligados com fios. E nós temos junto com ele mais 2 que também tem uma marquinha aqui do X. Aqui, esse daqui que são 2 fios, só que são um plugzinho de 3, ele vai entrar na parte do sensor do X, só conectar, sem crise. E o do motor, ele entra também aqui no motor do X. Muito bem. Então, esse aqui já está resolvido.
Aqui, pessoal, é muito importante vocês manterem a organização do fio para que o fio não tenha a possibilidade de ficar em nenhum local que ele possa vir a ser mordido ou danificado. Então, por aqui, você já avalia a necessidade de passar ele por dentro aqui da estrutura e já sair junto com ele aqui, ó. E vocês vão perceber que tem alguns furinhos por onde nós vamos passar algumas fitas Hellman para poder fazer a fixação. Esse eixo do X, ele vai se movimentar nesse sentido aqui, ó. Ele vai fazer este movimento. E a fiação, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque a fiação ela vai fazer esse movimento aqui. Então, esta fiação, ela vai se deslocar nesse sentido e ela tem que estar livre para fazer esse movimento. Muito bem. Aqui nós temos os dois cabos do eixo Z, um mais curtinho e um mais longo. O mais curto nós encaixamos aqui, no motor do eixo Z. O mais longo a gente vai lá do outro lado e coloca no eixo Z do outro lado. Feito isso, nós vamos para o cabo do eixo Y. O cabo do eixo Y, sendo do motor Y e do sensor Y, nós vamos colocar aqui em cima. Nós temos o motor Y aqui, conectado, e o sensor, nós vamos vir com ele para cá. O sensor Y, ele está aqui atrás da nossa máquina. Nesse caso aqui agora, nós vamos montar, olha só, o conector da mesa, que é esse conector aqui, junto com o conector do nosso termissor da mesa também. Então aqui, ó, em conjunto, nós temos dois itens aqui, ó, que nós temos aqui, ó, ele está até falando aqui pra gente, ó, bed, termissor, termissor da mesa, vamos conectar um no outro. Ótimo. E o conector de energia da nossa mesa também, conectado. Bom, pessoal, nas fiações aqui agora, o que nós temos aqui, ó? Essa daqui é o que está vindo lá do nosso hot end, onde nós temos vários cabos aqui, ó. Esse daqui, que é o cabo vermelho, que ele tem aí um acabamento um pouco diferente, ele é meio pegajoso até, ó. Esse daqui é o cabo que vem do hot end, de energia do hot end. Esse daqui, que é o branquinho, ele vem do termissor do hot end. Depois nós vamos ter aqui um outro que é do belly touch, que é esse daqui. E esses outros dois aqui são dos fãs. Bom, aqui a gente já sabe então que vai ser energia com energia. Olha só, aqui nós temos nose e hat, que seria aqui o nosso hot end conectado. Depois nós temos aqui, ó, termissor branquinho, ó, nose, termissor. Vamos pegar aqui termissor com termissor, conecta ele também. Muito bem. Depois aqui nós temos quem? Esse aqui que é o marzinho, que nós temos do belly touch. Conecta ele também. Aqui é muito simples, porque não tem como errar, tá, pessoal? Agora, esses dois aqui, pode acontecer de vocês se enganarem. Aqui, ó, nós temos as cores para nos definir, ó. Fan 2, a cor azul e amarela, liga com a cor azul e amarela. Senão ele vai inverter depois na ligação dos fãs. E depois o fã 1, tá ele aqui, ó. Ele é preto e laranja. Vamos colocar ele aqui como preto e laranja. Pode ser que as cores mudem, mas aqui já está todo mundo devidamente conectado. Ótimo. Aqui nós já temos aí todos os nossos conectores. Aqui, que está vindo lá do nosso hot end. Aqui os conectores estão vindo da mesa. E no final de tudo isso, sobrou aqui um conector do motor E, que é da nossa extrusora, e um outro conector de 3 vias.
Esse conector E e esse conector de 3 vias que sobraram, o E vai lá no motor da extrusora e esse daqui de 3 vias, que também acabou sobrando, ele vai no nosso sensor de falta de filamento. Olha só, aqui na extrusora E aqui ó, no nosso sensor de falta de filamento. Muito bem, galera. Feito toda essa montagem de todos os cabos, não pode sobrar e nem faltar nenhum, nós temos agora que fazer a organização desses cabos. E essa é uma parte muito importante que você tem que perceber o movimento que a sua máquina vai fazer e verificar se os cabos não estão atrapalhando em nenhum momento. Então, olha só, vamos dar uma organizada nesses cabos para a gente poder verificar quais seriam as melhores posições. Muito bem, pessoal. Agora, com essas fitinhas Hellman, vocês vão fazer o caminhamento dos cabos. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, por exemplo, o cabo do... Vamos pegar na parte superior aqui. Ó. Esse cabo do sensor de falta de filamento. Ele tem que vir até aqui. O que eu vou fazer? Nós temos mais 3 cabos aqui, 4 cabos praticamente. Ó. Sensor de falta de filamento, o cabo do E, o cabo do X, ou melhor, o cabo do Y, e nós temos aqui ó, o cabo que vem juntamente com o sensor do Y. A gente vem andando com eles aqui, ó, e se vocês forem observar, já dá para vir encaixando muitas vezes ele dentro da própria estrutura da máquina. Se vocês forem encaixando ele aqui, ó, vocês já vão perceber que ele já vai ficando um pouco mais organizado. Ó. Então, por aqui, a gente já percebe que existe uma possibilidade bem bacana dele caminhar por esse caminho, vindo daqui e jogando aqui embaixo. Todo mundo já cai junto. Dessa forma, a gente já pega a nossa fita Hellman. Vou colocar aqui, ó, juntando os 3, só que sem ficar puxando os cabos, tá? Já junto os 3 aqui, ó. Então já vou vir com ele aqui, ó. Vou colocar na nossa estrutura e já vou passar pegando a estrutura. Olha só que bacana. Aqui eu já tenho, então, a primeira situação já bem montada. Não deixe os cabos muito puxados, não. Venho caminhando com ele aqui, ó. E nessa parte aqui eu já tenho um segundo ponto que ele vai fazer uma curva aqui, ó. Então aqui você já organiza os cabos direitinho, ó, para ele ficar arrumadinho. E nessa parte de trás aqui eu já posso colocar uma outra fitinha. Vocês vão perceber que essas fitas pode ser que não dê, não seja o suficiente. Mas para você conseguir organizar os cabos direitinho, vocês vão perceber que vocês vão usar bastante dessas fitas aqui. Sempre que você quiser fazer um ângulo de 90 graus com os cabos, você vai precisar fazer utilizando 2 fitas Hellman. No caso aqui, uma fita presa nessa parte e uma outra fita presa nessa parte, justamente para ele poder ficar bem apoiado. Caso você perceba que os fios vão começar a ficar um pouco embramados, você desconecta novamente. Essa parte de desconectar, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui você tem que, para desconectar, muitas vezes apertar aqui e apertar na parte de baixo, justamente para ele se soltar. Ele se solta facilmente. Muito bem, dessa forma, o cabo do falta de filamento, junto com a extrusora, junto com o eixo Y, junto com o sensor do eixo Y, ele já veio passando pela canaleta, veio e ficou aqui quietinho. Ó. Nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitas Hellmans para poder fazer a fixação belezinha dessa parte aqui. Então já ficou organizado. E aqui, esses 2 cabos, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Ó. Por quê? Porque eles vão subir e descer junto com a mesa. Então, esses cabos eles não podem estar presos em nenhum lugar. Vamos descobrir aí o melhor lugar para ele ficar lá no final. Esse aqui nós vamos se preocupar com ele no final, fazendo a movimentação da máquina e vendo qual é a melhor opção para ele. Nós temos agora o motor Z. O motor Z do cabo mais longo, nós vamos fazer o seguinte, ó.
eu posso passar ele aqui por cima. Vamos ver aqui, eu vou desconectá-lo. Ó, do sensor Z, do motor Z. Eu vou vir com ele, ó, por essa canaleta aqui. Vamos virar. Vamos vir com ele por aqui, ó. E vamos conectar novamente no motor. Então, por aqui a gente já tem uma noção da onde que a gente pode estar trazendo ele. Olha só, vou colocar ele aqui dentro da canaleta. Aqui, pessoal, nas dobradiças, ou melhor, nas cantoneiras, nós temos um furo também que a gente pode utilizar para passar a fita Hellman. Aonde a gente pode vir aqui, ó, passar a fita Hellman por dentro desse furinho da canaleta, ó, por dentro do furinho da cantoneira, e utilizar esse furinho da cantoneira e nos auxiliar aí na fixação, ó, desses cabos. Show de bola! Vamos só fixar. Aí aqui, se vocês já forem ver, já acabou as nossas fitas. Nós vamos ter que pegar mais. Por enquanto, então, para o eixo Z, nós já utilizamos uma fita aqui, uma Hellman aqui na nossa cantoneira. Depois a gente veio, virou, passou por dentro aqui da canaleta, colocamos mais uma fita aqui. E assim ela ficou organizada, ó, sem ter chance de enroscar em nada. O mais importante, ao meu ver, é isso, é deixar o cabeamento o mais organizado possível. Essas fitas Hellman também é chamada de braçadeira de nylon. Então nós temos aqui mais um saquinho, né? E vamos começar a utilizar para poder fazer esse término de montagem. Vamos lá, olha só. Nessa parte que nós temos aqui, vocês vão perceber que eu tenho um tubinho aqui, ó. Esse tubinho, pessoal, é o nosso tubo PTFE e esse tubinho ele deve ser conectado aqui na nossa extrusora. Então eu vou virar aqui a máquina para vocês verificarem melhor. Muito bem, pessoal, aqui, nesse local aqui, onde nós temos a nossa extrusora, que é justamente aonde esse tubinho PTFE ele vai acabar sendo encaixado. Esse tubo PTFE ele tem que ir até o final, pessoal. Veio na sua máquina esse saquinho aqui, ó. E esse saquinho ele possui essas pecinhas azuis. Essas pecinhas azuis aqui é justamente a pecinha que você vai colocar para retirar essa folga aqui, ó. Você vai vir aqui e vai prender ele aqui, ó, fazendo com que, ó, elimine parte dessa folga. Só que para você, caso você precise remover esse tubo PTFE, você tira a pecinha azul, aperta a pecinha branca e aí você consegue puxar. Se você não apertar a pecinha branca aqui, ó, se ela ficar para cima, você não consegue puxar, porque ele tem umas grapinhas aqui dentro que não deixa você remover o seu PTFE. Se você puxar com força, você vai acabar danificando. Então, olha lá, aqui uma pequena folga existe, é normal, mas estamos aí com o tubo PTFE no seu devido lugar. Aqui, o que vai acontecer? Nós precisamos ter aqui essa parte livre, ó, tanto para cá, olha só, trazendo aqui atrás, ó, vindo para cá e voltando, ó. Esse aqui é o trecho que tem que estar 100% livre. Aí nós vamos ver aonde que nós vamos colocar o restante do chicote. Esse restante do chicote não é interessante ele ficar pegando, nem aqui, nem aqui. Olha só, nesse caso aqui eu já consegui trazer, vim passando ele aqui, conectamos ele na extrusora, já utilizei o própria fita Hellman para prender uma na outra, vim com ela por aqui, ó, descemos ela aqui embaixo. Agora nós temos apenas a mesa, que ficou solta, sem problema, a mesa vai ficar solta por enquanto. O cabo do eixo X, ele vai se movimentar junto com o eixo Y. Então, se eu quiser colocar ele numa determinada posição fixada, aqui, ó, eu vou vir com ele aqui embaixo, ó. Vou vir trazendo ele aqui, vou colocar ele nessa canaleta, ó. Ele vai vir até aqui. Então, até a metade do cabo aqui, ó, eu posso prender. Depois da metade, eu já não posso mais prender esse cabo aqui. Esse cabo ele tem que ficar
solto, porque ele vai precisar ter esse movimento. Bom, pessoal, nesse caso aqui agora, nós temos essas quatro pecinhas aqui que nós vamos estar utilizando para fazer o ajuste do cabo da mesa. Por quê? O cabo da mesa, olha só, ele é um cabo que vai ter que trabalhar de forma solta. Então, em determinada situação, nós vamos colocar esse tipo de fixação, ó, porque aí ele deixa o cabo solto pra gente. Então, conforme ele for subindo, não tem perigo dele se enroscar. Então, ó, eu vou pegar este cabo aqui, ó, da mesa, os dois cabos da mesa, vou deixar ele aqui, ó, o mais livre possível, ó. Olha que bacana. E vou colocar o outro aqui embaixo também, ó. Olha só. E aí o cabo da mesa também fica bem organizadinho aqui pra gente, ó. Deixo ele bem ajustado aqui, ó. Esse daqui aqui. Olha que bacana. Então ele tá vindo aqui o mais para baixo possível. Agora a gente vai fazer essa movimentação com a máquina ligada e vamos ver qual vai ser a melhor das opções. Muito bem, pessoal. Agora a nossa máquina já está 100% montada e pronta para a gente poder fazer o nosso primeiro teste.